Olá, queridos, tudo bom? Bom, resolvi fazer esse slide aqui com áudio sobre o assunto mamíferos, que está lá no livro 12, para dar uma ajudinha aí nos estudos de vocês nessa última prova aí do ano, certo? Então vamos lá, passando slide por slide, né? Basta vocês clicarem aí na apresentação que vai passar automático, vocês vão ouvir as minhas explicações em cada slide, tá certo? Vamos lá então. Diversidade e características dos mamíferos. Então, gente, os mamíferos, eles compartilham duas características com as aves. A gente aprendeu que as aves evoluíram diretamente dos répteis, assim como os mamíferos também evoluíram diretamente dos répteis. Então, eles são grupos, né, vamos dizer assim, que primos, porque evoluíram de um mesmo ancestral. Então, eles vão compartilhar essas duas características em comum aqui, ó, a endotermia e o coração com 4 câmaras. O que é a endotermia? É a capacidade que o organismo possui de controlar a temperatura corporal. A temperatura do corpo dos indivíduos endotérmicos permanece constante, independente da temperatura do ambiente, certo? Lá nos répteis, anfíbios e peixes, eles não conseguem controlar a temperatura, então eles são ectotérmicos. A temperatura deles vai variar de acordo com o ambiente. Mas para aves e mamíferos isso se modificou. Apareceu a endotermia. Então a temperatura corporal desses animais permanece constante, independente da temperatura ambiental. A outra característica em comum com as aves que os mamíferos possuem é o coração com 4 câmaras ou 4 cavidades. A gente já sabe que o coração dos animais é oco por dentro, né? Então vai ter cavidades. Eu vou ter 2 cavidades na parte superior do coração, que eu chamo de átrios, e 2 cavidades na parte inferior, que nós chamamos de ventrículos. Então, essas duas características mamíferos têm em comum com aves, a endotermia e o coração com 4 câmaras. Características que são exclusivas do grupo dos mamíferos. Logicamente, as glândulas mamárias. Os mamíferos são os únicos animais cuja fêmea produz uma substância que a gente conhece como leite para alimentar os seus filhotes. Corpo coberto por pelos. Todos os mamíferos possuem pelos, minha gente. Até aqueles que a gente acha que não tem pelos sim. Como, por exemplo, os mamíferos aquáticos, baleia, golfinho, peixe-boi. Eles possuem pelos, mas não no corpo inteiro. Eles vão ter mais localizado na região da cabeça, mais próximo ali do focinho. Então, eles têm pelos sim, por mais que sejam poucos, mas têm pelos. Presença de uma estrutura, um músculo chamado de diafragma. O diafragma, como nós vamos ver lá quando a gente for falar de sistema respiratório, ele separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. Mais para frente a gente vai ver um pouquinho mais ele e a função dele. Dentes diferenciados, Aqui já aparece essa estrutura de acordo com o tipo de alimentação do animal. Lá em peixes, lá em répteis, por exemplo, os dentes são todos iguais, pontiagudos, lembram? Aqui em mamíferos já aparecem grupos de dentes diferentes de acordo com o tipo de alimentação desse mamífero, tá bom? Aqui nesse slide nós vemos 3 fotos, que mostram bem a diversidade desse grupo. Aqui em cima nós temos um roedor, a gente chama ele de musaranho, que é o rato do deserto. Ele é bem pequenininho, diminuto, e ele é um mamífero roedor, um mamífero terrestre. Aqui nós temos o exemplo do morcego, que é o único mamífero voador que existe no nosso planeta. E aqui embaixo a baleia,
que é um exemplo de mamífero aquático. Então, os mamíferos eles vão dominar tanto ambientes terrestres, ambientes aquáticos e também o ambiente aéreo, já que nós temos um exemplar voador. Características gerais que todo mamífero possui, né? Começando lá pela pele. Aqui nós vemos um corte, né, da pele de um mamífero. Além das glândulas mamárias, né, que produzem lá o leite para os filhotes, os mamíferos vão possuir glândulas sebáceas, que produzem uma substância oleosa que vai lubrificar a superfície da pele e vai lubrificar os pelos, né? Tanto é que a glândula sebácea está aqui ligadinha no pelo, ó. Aqui eu tenho pelo, né? Ele vai ter a sua raiz lá na derme, perto do tecido adiposo, que é esse aqui amarelo, né? Que é a camada de gordura que funciona como isolante térmico, né, nos mamíferos. Então aqui eu tenho o bulbo capilar. É daqui que o pelo surge, né? Ele vai crescendo aqui, ó, tem vasos sanguíneos que vão trazer nutrientes aqui. E aqui no finalzinho eu tenho células que vão produzir o fio, né, do pelo ou do cabelo. E ele sai, né, pela superfície da pele. Aqui a superfície da pele a gente chama de epiderme. E aqui nós temos uma glândula sebácea, que está ligada a esse pelo, justamente para essa substância oleosa sair junto com o pelo, e aí ela vai escorrer pelo pelo, lubrificando esse pelo, né, mantendo ele brilhoso, vai impermeabilizar também esse pelo e vai lubrificar a superfície da pele. Eu vou ter também glândulas sudoríparas, produtoras de suor. Então, aqui elas, ó, são essas enroladinhas aqui. E cada glândula sudorípara se comunica com o exterior, né, do meu corpo, através da pele por um canalzinho, né? Então, é por aqui que sai o suor. Então, nós temos várias glândulas dessas aqui, lá na camada mais profunda da minha pele, que eu chamo de derme, né? Essa camada aqui é a derme, onde vai ter vasos sanguíneos, vão estar as glândulas, e essa camadinha aqui mais fina superior é a epiderme. E essa aqui é a camada que eu vejo, né, da minha pele, por onde saem os pelos. Então, essas glândulas sudoríparas aqui que produzem suor, elas vão auxiliar na manutenção da temperatura do meu corpo. Então, por isso que quando está muito quente, eu transpiro mais, eu produzo mais suor, minha pele fica molhada. Porque dessa forma, quando o suor evapora, né, em contato com o ar, leva consigo o calor do meu corpo. Então, por isso, quando está muito quente, eu transpiro, porque meu corpo precisa manter a temperatura do meu corpo constante. Lembra? Mamíferos são endotérmicos. Então, esse é um mecanismo que faz com que o meu corpo mantenha a temperatura corporal, tá bom? Hábito alimentar dos mamíferos. Então, nós sabemos que existem mamíferos herbívoros, que só se alimentam de plantas, os carnívoros, que só se alimentam de carne, e os onívoros, né, que têm o hábito alimentar variado, se alimentam tanto de vegetais quanto de carne. E aqui embaixo nós temos, né, os dentes diferenciados dos mamíferos. Aqui na figura A, eu tenho dentes de carnívoros, ó, os dentes todos pontiagudos. Isso é característica de dente de carnívoro, que precisa rasgar a pele dos animais para poder se alimentar. Aqui na figura B, nós temos dentes de herbívoro. São dentes todos achatados, né, que eles usam para macerar o vegetal, né? Eles não precisam rasgar, né, como os carnívoros. Então, eles vão macerar. Eles primeiro vão tirar o pedaço aqui com os incisivos, né, do vegetal, aí depois eles colocam aqui em contato com os premolares e molares, que são todos achatados, para macerar esse alimento. E aqui, dentição de onívoro, que é a nossa, né, dos seres humanos. Nós temos dentes achatados, né, os incisivos aqui eu uso para tirar um pedaço do alimento. Eu vou ter dentes pontiagudos, como os caninos, que servem para rasgar, né, quando a gente estiver comendo carne.
E os molares e pré-molares são achatados, que são dentes de herbívoro, né, que a gente usa para macerar o bolo alimentar, certo? Então, dependendo do hábito alimentar, eu vou ter dentição diferente. Sistema digestório dos mamíferos é completo e com glândulas anexas. Então, aqui nós temos uma imagem do sistema digestório de mamíferos, começando na boca, né? Aqui na boca eu vou ter a língua, vou ter os dentes para auxiliar na formação do bolo alimentar. Essas glândulas anexas aqui, no caso, aqui em cima na boca eu vou ter as glândulas salivares, que vão produzir saliva, que vai umedecer o bolo alimentar. Eu vou ter enzimas digestivas aqui que vão promover a digestão aqui na boca dos carboidratos, daquele pão, daquele biscoito, macarrão que eu vou comer. A digestão começa aqui ainda na boca. E aí eu vou engolir, né, esse alimento e ele vai para lá no meu estômago, tá aqui o estômago, e ele vai através do esôfago. Só um minutinho que a minha garganta está falhando. Já molhei aqui a garganta um pouquinho. Então, o esôfago vai encaminhar o alimento da boca até o estômago, né? Aqui no estômago eu vou ter ácido clorídrico e eu vou ter também uma enzima que vai digerir proteínas. Então, aqui no estômago só se digere proteínas. Aí do estômago o alimento vai passar para o intestino delgado, para essa primeira porção aqui do intestino delgado que eu chamo de duodeno. Aqui no duodeno, várias enzimas digestivas vindas aqui do pâncreas, que é esse amarelinho que está aqui por trás do estômago, né? É uma glândula também que produz o suco pancreático. Esse suco pancreático é cheio de enzimas digestivas que vão finalizar a digestão de todos os nutrientes aqui do meu alimento, do alimento que eu ingeri. O fígado, que é essa glândula grandona aqui, ele produz uma substância chamada de bile. A bile não possui enzimas digestivas, ela vai auxiliar apenas na digestão das gorduras como se fosse um detergente. Sabe aquele detergente de lavar louça que a gente pinga na esponja e facilita a retirada da gordura? Pois é, a bile ela não digere a gordura, mas ela vai facilitar, vai amolecer essa gordura para facilitar a digestão. Tá? Aí o fígado produz a bile é encaminhada para uma bolsinha que fica bem aqui, que é a vesícula biliar, e da vesícula biliar essa bile vai ser encaminhada para o duodeno também. E aí, ó, o intestino delgado ele tem várias curvas aqui. E aí, à medida que o alimento vai passando aqui por essas curvas, ele vai sendo absorvido, né? Todos os nutrientes, as vitaminas, os sais minerais vão sendo absorvidos aqui. E aí, quando esse bolo alimentar passa para o intestino grosso, vai acontecer somente a absorção de água e alguns sais minerais que não foram ainda absorvidos e a formação do bolo fecal, né? Quando chega bem aqui, já chega na forma de fezes, né, aqui no reto, e aí é eliminado através do ânus. Então, esse é o sistema digestório dos mamíferos. Respiração dos mamíferos é pulmonar, mesmo dos mamíferos aquáticos é pulmonar, tá? Então, eles precisam subir até a superfície da água para poder respirar. Então, os mamíferos possuem um par de pulmões, né? O pulmão esquerdo é ligeiramente menor que o pulmão direito, tá percebendo aqui? Porque o coração, ó, fica aqui no meio, inclinado para o lado esquerdo, e aí o pulmão esquerdo tem essa voltinha aqui, essa curvinha, justamente onde o coração se encaixa, por isso que ele é menor um pouquinho do que o direito. Então aqui nós vamos ter como fazendo parte do sistema respiratório, né, as narinas, e aí aqui eu vou ter a faringe, a laringe, aqui na laringe vão estar as cordas vocais, e aqui eu tenho a traqueia, esse tubo aqui que leva o ar rico em oxigênio até os pulmões.
Quando a traqueia chega bem aqui, ela se bifurca, ela se divide em duas e entra para cada um dos pulmões. E aí ela vai se ramificando e se tornando cada vez mais fininha. Então, quando a traqueia entra aqui para cada pulmão, ela muda de nome, ela passa a ser chamada de brônquios. E quando esses brônquios vão se ramificando e ficando cada vez mais fininhos, eles mudam de nome de novo. Eles passam a ser chamados de bronquíolos. E na pontinha de cada bronquíolo, eu vou ter essas estruturas aqui, que são chamadas de alvéolos pulmonares. O ar rico em oxigênio chega até aqui os alvéolos, eles são ocos, tá? E o oxigênio passa de dentro dos alvéolos para a corrente sanguínea. E aí a corrente sanguínea vai trazer o quê? O gás carbônico, o CO2, que é produzido nas células. Aí o CO2 passa da corrente sanguínea para dentro dos alvéolos para poder ser eliminado. Então, aqui nos alvéolos pulmonares ocorre o que a gente chama de trocas gasosas. Fica o oxigênio e sai o gás carbônico. Auxiliando nos movimentos respiratórios, eu vou ter o diafragma, que eu falei para vocês lá no início. Ele separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. Então, quando o diafragma se contrai, ele desce. E quando ele desce, ele meio que puxa o pulmão para baixo, forçando a entrada de ar nos pulmões. Quando ele relaxa, ele vai voltar à posição inicial, ele empurra os pulmões para cima e isso força então a saída de ar. Então, além de separar a cavidade torácica da abdominal, o diafragma participa dos movimentos respiratórios de inspiração e expiração. 2 átrios e 2 ventrículos, os átrios na parte superior e os ventrículos na parte inferior. E aí vocês estão vendo aqui que o coração aparece com duas cores, né? Ele não tem duas cores. É para a gente diferenciar por onde passa o sangue rico em oxigênio, que é aqui na parte vermelha, do lado esquerdo do coração. E a parte azul é por onde passa o sangue rico em CO2, né? Que vem lá das células. Então, como é que acontece aqui a circulação? O sangue vai ser oxigenado lá nos pulmões, né? Então, o oxigênio entra nos pulmões, passa para a corrente sanguínea e é levado para o coração, né? Através das veias pulmonares. Então, aqui no átrio esquerdo chega o sangue rico em oxigênio que vem lá dos pulmões. Aí, esse sangue, que a gente chama de arterial, passa do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, ele vai pela artéria aorta, tanto para a parte superior do meu corpo, quanto para a parte inferior do meu corpo, para levar o oxigênio. Né? Por isso que o nosso coração bate, né? As batidas do coração é quando o coração se contrai. O átrio se contrai para expulsar o sangue para o ventrículo se contrai para expulsar o sangue de dentro do coração. Então, é por isso que existe o batimento cardíaco. E aí, esse oxigênio fica lá nas células e a célula joga para dentro da corrente sanguínea o CO2 que ela produz, o gás carbônico. Esse gás carbônico precisa ser eliminado e a gente elimina pelos pulmões. E aí, o sangue passa de arterial para venoso. Então, esse sangue venoso vai retornar ao coração, mas agora ele vai retornar para o lado direito do coração. Ele vai chegar no átrio direito, do átrio direito ele vai passar para o ventrículo direito e do ventrículo direito ele volta lá para os pulmões para que eu possa eliminar o gás carbônico. E aí, quando eu inspiro, entra o oxigênio e começa tudo outra vez. Beleza? Desculpa. Sistema urinário dos mamíferos é formado por um par de rins. Estão aqui os rins, parecem 2 feijõezinhos, né? É isso mesmo. Então, eu vou ter aqui os rins. Os rins a gente chama de unidades filtradoras. Elas vão filtrar o sangue, ó, o sangue chega aqui nos rins através dos vasos sanguíneos. E aí o meu sangue é filtrado aqui dentro de cada rim. E esse filtrado é a urina.
né, vai ser eliminado tudo que meu corpo não precisa mais e vai ser eliminado junto com água. Por isso nossa urina é líquida. E aí a urina é produzida aqui, nesse par de rins, e ela é encaminhada para a bexiga através desses dois tubinhos aqui que eu chamo de ureteres, tá? Então aqui a bexiga serve para armazenar somente a urina, né? E aqui, a partir daqui, a urina vai ser eliminada através da uretra. No caso dos meninos, a uretra vai percorrer pelo interior do pênis, né? No caso das meninas, a uretra é mais curtinha, né? A saída da uretra é diferente da entrada da vagina, beleza? O sistema nervoso dos mamíferos é bem desenvolvido, com um cérebro grande e uma capacidade de memória e inteligência superior à de outros vertebrados, né? Nós somos os únicos animais vertebrados que têm a capacidade de pensamento, de organizar as ideias e usar ferramentas, né, para eu obter o que eu quero. Nós somos os únicos animais capazes de fazer isso graças ao nosso cérebro, que é maior. Dependendo da espécie, os órgãos dos sentidos, como a visão, a audição e o olfato, são bem aguçados, né? Um mamífero que vive nas árvores, por exemplo, ele tem que ter uma visão muito boa, porque ele vai se movimentar pulando de galho em galho. Uma presa, por exemplo, precisa ter audição boa para conseguir ouvir se o predador está chegando perto ou não, o olfato também para sentir o cheiro. Enfim, dependendo da espécie, esses órgãos dos sentidos vão ser bem aguçados. Os outros órgãos dos sentidos, né, o tato e o paladar, né, são mais bem aguçados em nós seres humanos. Reprodução dos mamíferos. A reprodução dos mamíferos é somente sexuada, então eu preciso de um indivíduo masculino e um indivíduo feminino que produzem os gametas, né, os óvulos e os espermatozoides, e vai acontecer a fecundação, a mistura desse material genético. Por isso, reprodução sexuada. A fecundação ocorre internamente no corpo da fêmea e o desenvolvimento é direto, vai nascer um indivíduo semelhante ao adulto. Né? Nunca vai nascer uma larva, por exemplo, de um mamífero e ter que passar por metamorfose. Isso não existe em mamíferos, tá? E a classificação dos mamíferos conforme o tipo de reprodução é a seguinte: eu vou ter os mamíferos monotremados, que são esses dois aqui, o ornitorrinco e a equidna. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho sobre eles. Eu vou ter os marsupiais, que eu vou mostrar daqui a pouco, e os placentários, que eu vou mostrar por último. Então, aqui eu tenho os dois exemplares do grupo dos monotremados, só tem esses dois, tá? O ornitorrinco e a equidna. Eles são os únicos mamíferos que põem ovos. Isso mesmo, eles põem ovos. Então, eles não têm placenta. Então, o desenvolvimento vai ser fora do corpo da fêmea. E quando o bebê nasce, né, o filhote nasce, ele não consegue mamar. Ó, se vocês puderem perceber, aqui no ornitorrinco, a boca parece um bico de pato. E aqui na equidna também um bico, né, que dificulta muito a amamentação. Então, os filhotes não vão mamar, eles vão lamber o leite que sai através da pele desses animais. Isso mesmo, não sai pelos mamilos, não tem mamilos, vai sair como se fosse um suor pela pele, né, dessas fêmeas, pela pele da barriga. E aí os filhotinhos vão lambendo esse leite. Os marsupiais, né, está mostrando aqui 4 exemplos de marsupiais: o canguru, o coala, o gambá e a cuíca, né? São esses os 4 representantes dos marsupiais. Eles são chamados de marsupiais porque eles têm essa bolsa aqui. Tá vendo aqui no canguru? Tem até o filhotinho aqui, com metade do corpo para fora da bolsa.
Essa bolsa aqui se chama marsúpio, por isso o nome do grupo é marsupiais. O que acontece aqui nesse grupo? Os filhotes, eles nascem prematuros, muito pequenos, ainda não completando o seu desenvolvimento embrionário. Então, eles nascem bem prematuros, aí eles vão para dentro dessa bolsa, eles são guerreiros. Depois que eles nascem, eles têm que escalar os pelos da mãe para conseguir achar o marsúpio e entrar no marsúpio. Lá no interior do marsúpio é onde vão estar as tetinhas da fêmea. E aí ele se liga a uma tetinha e não solta essa tetinha enquanto ele não completar o seu desenvolvimento embrionário. Ele fica mamando lá o tempo todo até ficar pronto, né, para sair dessa bolsa. Ele só vai sair quando ele está grandinho, assim como esse canguruzinho bebê aqui. Eu queria falar sobre o gambá. Muita gente confunde gambá com rato. Gambá não é rato, rato é um roedor. Gambá não é roedor, gambá é marsupial. Muita gente mata, né, quando aparece na casa. Pelo amor de Deus, não deixem isso acontecer, porque os gambás, eles ajudam a gente até. Eles se alimentam de insetos, basicamente. E às vezes eles podem se alimentar de ratos. Então eles estão ajudando a gente, eles não estão prejudicando, eles não transmitem nenhum tipo de doença. É claro que você não vai chegar perto de um gambá que ele vai se defender, que ele vai sentir medo de você, ele vai tentar morder. Mas não precisa matar. Às vezes as pessoas matam um gambá e é um gambá fêmea que está cheio de filhotes dentro do marsúpio, né? Isso é maldade com os bichinhos. A cuíca, ela é parente bem próxima aqui do gambá, né? Ela é bem parecida com o gambazinho, não é um rato também, tá, gente? É um marsupial. Certo. O último grupo é o grupo dos placentários. Todos os outros mamíferos, com exceção desses que eu mostrei para vocês até agora, são placentários, né? Nós somos mamíferos placentários, por exemplo, cavalo, boi, baleia, golfinho, tudo é placentário. Eles recebem esse nome porque eles possuem uma estrutura chamada de placenta. Quando a fêmea é engravida, essa placenta cresce no interior do útero dela. E aí, essa placenta serve para quê? A gente pode ver aqui na imagem uma parte da placenta, essa daqui, né, ligada com o feto, com o bebezinho, através do cordão umbilical. E tem vasos sanguíneos aqui, ó. Então, a placenta leva para esse bebê, através do cordão umbilical, nutrientes, né? Quando a mãe se alimenta, esses nutrientes chegam até o feto através da corrente sanguínea. Só um instantinho. E chega também oxigênio, né, para esse bebezinho aqui. E aí ele vai produzir o CO2, que vai para a placenta e a mãe elimina. E ele também produz algumas substâncias tóxicas, que vai para a placenta e a mãe elimina, né? Então, a placenta funciona como troca de substâncias entre a mãe e o feto, certo? Aqui, nessa imagem, uma imagem real, né? Tem uma parte só da placenta aqui, que ela vai estar ligada ao útero. Aqui a gente vê o cordão umbilical e o fetozinho se desenvolvendo. Então, a placenta ela fica ligada com o feto até a hora do nascimento, através do cordão umbilical, levando nutrientes, levando oxigênio e retirando as substâncias tóxicas do corpo do bebê. Tá bom, gente? Então, era isso. Estudem para a prova. A prova tá fácil, né? Sempre é fácil para quem estuda. Então, até a próxima. Boa prova para vocês, tá?